Meus amados, hoje vamos compartilhar uma coisa legal, palavra de Deus. Quem está afim aí de ouvir a palavra de Deus aí, levanta a mão, por favor. Oh, amém, amém. Então, amados, é com grande satisfação, com grande alegria e para não dizer uma tremenda honra, receber um convite de, nessa noite, compartilhar com vocês, a gente conversar sobre uma coisa maravilhosa que é a palavra de Deus. Poder estar aqui a compartilhar com a amada igreja é para mim de grande alegria. E com a graça de Deus, que o Senhor possa abençoar a todos, assim como essa palavra veio primeiro a mim, né? Enfim, tem que vir primeiro a mim e depois a gente passa à igreja aquilo que o Senhor tem a falar em nossos corações. O tópico da nossa conversa, peço que abra suas Bíblias em Lucas 14, do verso 26 ao 30. Vamos fazer essa leitura e depois nós vamos fazer uma rápida oração, mesmo porque eu entendo a tremenda responsabilidade que é estar aqui falando a palavra de Deus, né, meus amados? Vamos bora lá. Lucas 14, de 26 ao 30, acharam? Tá bom. Tem projeção aqui? Se não tiver projeção, vou fazer uma coisa que quando tinha a igrejazinha lá em Rio Maria, lá no sul do Pará, em 2000 mais ou menos, tinha aquela boa e velha temática. Se tem alguém do seu lado que não tem Bíblia, senta do lado dele. É uma prática antiga, né? Mas eu acho interessante. Acharam? Diga amém. Amém. Lucas 14, 26 ao 30 diz assim: se alguém me segue e odeia seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carregar a sua cruz e me seguir não pode ser meu discípulo. Que dentre vocês, querendo construir uma casa, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem como terminá-la. Do contrário, poderá acontecer que depois de haver posto os alicerces e não tenha condições de terminá-la, e todos que virem zombando dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não conseguiu terminar. Senhor nosso Deus, Pai querido, neste instante, ó Pai, clamamos a Tua maravilhosa graça nesse lugar, de modo que a Tua palavra aqui, Senhor, como sempre a Tua presença tenha o primeiro e o último lugar. Aqui, Senhor, tudo é Teu, tudo é para a Tua honra e glória. Queremos em nome de Jesus que esta palavra, Deus, assim como falou em meu coração, possa também falar à Tua amada igreja. Obrigado, Senhor, pelo que tens feito. Obrigado pela semana. E abrimos nosso coração para ouvir essa maravilhosa palavra. Em nome de Jesus, amém. O que nós vamos conversar hoje, amados? O tema que eu queria trazer para vocês é uma vida com planejamento. A gente percebe na palavra de Deus que o nosso Deus, Ele é um Deus que planeja. Quem aqui costuma planejar o que vai fazer durante o dia? Levanta a mão. Tipo assim, planejar mesmo. Tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer isso. Quem faz isso aí? Levanta a mão. Pouquinha, né? Pouquinha. O restante assim, como é que é? Deixa a vida me levar, vê que daqui segue. Não planeja nadinha. Nada. Sério? Mais ou menos. Então tá bom. Há quem diga que aqueles que planejam muito são meio metódicos. Eu não tenho nada contra metódicos. A minha família sabe disso. O planejar é algo essencial na vida do ser humano. O nosso Deus, Ele é um Deus que planeja. Nós somos planos de Deus, ou não é verdade? Cada um que está aqui está com um propósito. Deus te escolheu com um propósito. Lá atrás tivemos um problemão com Adão e Eva que não souberam obedecer. A partir da desobediência do homem, criou-se no coração de Deus um plano infalível. Esse vai dar certo. Vou botar tudo o acontecimento para que no final o meu povo seja salvo e naquele que crê no nome do meu filho. E todo aquele que crê no nome de Jesus não será salvo, não perecerá, mas terá a vida eterna.
Deus teve um plano no sentido de salvar a humanidade. Então, para isso, Cristo tem um papel fundamental. Fundamental no sentido de planejamento. Deus planeja. Deus não faz nada ao acaso. Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Ele planeja. E os tópicos que eu quero conversar com vocês hoje, dentro dessa questão do planejamento, a gente pode abordar isso de duas maneiras diferentes. Dentro da nossa própria vida pessoal e dentro da própria vida cristã. Dois aspectos que, basicamente, a gente vai conversar aqui. Do primeiro, do texto de Lucas 14, logo no iniciozinho, quando aqui na minha versão eu falei odeia, mas algumas versões falam aborrece, aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, não é digno, né, de mim. Uma das coisas que Deus planejou na sua vida é fazer você ser um cara que aborrece os outros. Só que quando eu falo de aborrecer, eu não estou falando do crente chato. Quando a gente pensa assim, aquele que não aborrece o pai e a mãe não é digno do reino de Deus. Mas peraí, quer dizer que eu vou ter que ser um crente chato? Aquele assim, fala de Jesus todo o tempo. Você até vai falar de Jesus, mas não é bem esse o contexto que a gente está falando. Quando a palavra do Senhor fala, aquele que não aborrece pai e mãe, não serve para o reino de Deus, o aborrecer que ele está falando não é que você vai se tornar uma pessoa chata, pelo fato de você hoje em dia ser um cristão salvo, mas é pelo fato de que tudo que nós fazemos que é em concordância com Deus é discordante com o que é do mundo. Então o mundo estranha nossas ações. As nossas ações perante o mundo, elas são estranhas. A forma que nós agimos, a forma que nós pensamos, a forma como nós encaramos o nosso dia a dia e nossos desafios são contrárias ao que o mundo prega. Por conta disso, a gente aborrece. Não é que você é um crente chato. Ninguém aqui quer ser crente chato. A gente quer ser um crente legal. E às vezes a gente acha que o aborrecer é daquele assim. É bacana aquele cristão que entendeu a missão. Eu vou falar de Cristo. Beleza, chega lá no trabalho, ele vai falar de Jesus para todo mundo. Adivinha como vai ser a reação? Alguns vão receber bem, outros nem tanto. A gente sabe que a palavra de Deus é assim, né? Há diferentes terras, sementinhas plantadas em diferentes terras. Algumas dão fruto, outras não. Mas o nosso papel é... Tá ligando? Estão comigo? Estão comigo? Amém? Ouviu amém aí, vai? Beleza, tá ótimo. Gente, eu tenho um pequeno probleminha de TH, então eu preciso da atenção, tá? No sentido assim, eu tenho que ter a resposta de vocês. Eu vi aquela pessoa desse jeito? E olha que eu dei aula há 10 anos, você acredita? Eu dei aula há 10 anos, como é que pode? Cara, desse jeito, não tem condição. Mas enfim, estamos aqui. Ouviu amém? Vocês estão comigo, beleza, bora lá. É esse o negócio. Então, aí imagina, aquele crente vai falar para todo mundo. Aí para muitos você pode ser taxado como crente chato. Mas sabe por que às vezes a gente é chamado de chato? Porque você não planejou. Você não planejou como chegar nas pessoas. Porque, gente, nosso Deus é um Deus que faz tudo certinho. Quando ele traz você aqui na casa de Deus, ou até quem está nos assistindo pela rede social, Deus tem um plano. Eu vou fazer tal coisa acontecer que é para este servo aqui, que é meu filho, que eu tenho propósito na vida dele. Eu quero que ele escute uma determinada palavra. Por conta disso, Deus faz tudo bonitinho. De tal modo que não podemos, quando vamos falar de Cristo para as outras pessoas, falar de supetão. Senão às vezes você se torna chato. E o aborrecer, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha 18 anos, eu aborreci minha mãe. Por que eu aborreci minha mãe? Quando falei para minha mãe, dizia, ei mãe, virei crente. Adivinha a reação dela? Ah, que é isso, meu filho, tá de brincadeira. Agora você vai parar de se divertir. Você vai parar de curtir a vida. Que esse negócio dessa crentada, que não sei o que, não sei o que. Isso é aborrecer. Não é que eu sou chato. Não é que você é um crente chato. Isso é aborrecer. Mas eu aborreci. Porque eu fui contra aquilo que o mundo prega. Contra aquilo que era a atitude normal. Que o pessoal pensava assim, uai,
Se o cara vai passar a ser crente, então ele não vai mais pra festa, não vai se divertir, não vai namorar, não vai pegar todas. Na minha família, os homens são criados para ser pegadores. E aí Jesus salvou, né? Graças a Deus. Peguei a minha vizinha, coisa maravilhosa, olha lá. Hoje é minha esposa. Coisa linda. Entendeu? Então aí é legal. Tem propósito. Tem propósito. Né, meu amor? Tem propósito. Deus colocou aquela mulher maravilhosa na minha vida para, né? Para poder tirar de um mundo complicado. Cheguei lá, fica mais vermelha do que ela já tá. Ela fica vermelhinha. Então bora lá. Foca aqui. Estão comigo, gente? Amém? Então, para você... Quando você vai falar de Jesus, você não é um crente chato. Você aborrece exatamente por isso. Quando você aceita Jesus Cristo, a reação dos seus familiares, a reação, quando eu digo familiares, né? Pai, mãe, tio, primo, a reação dessas pessoas não é de te apoiar. Não é de falar para você assim, rapaz, bacana, legal, você virou crente. Legal, bate aqui. Não é essa a reação deles. A reação é de... rapaz, você estragou a sua vida, agora como é que fica? Não vai mais tomar uma cachaça, mas nós, não vai tomar uma cervejinha, não vai ali, barzinho e tal, vai lá dançar um tecnobrega, sou de Belém, para quem não sabe, lá o negócio é tecnobrega. Então, como é que fica? É isso que é o aborrecer. Mas o nosso papel é esse, é aborrecer. Não porque você é um crente chato, mas porque você faz aquilo que é contrário ao que o mundo prega que você faça. Estão comigo? Ouviu amém? Legal. Então bora lá. E dentro dessa questão do planejamento, pensem cá comigo. Tudo que a gente faz na vida, se você planeja, a possibilidade de erros, elas são menores. É ou não é verdade? Se você faz uma viagem, eu tive essa experiência agora recentemente. Se você faz uma viagem e você não exatamente planeja em qual hotel você vai ficar, onde você vai comer, né? O roteiro que você vai fazer, qual a quantidade de gasolina necessária para o seu passeio, a chance de dar errado é maior, é ou não é verdade? Agora, quando você planeja, eu vou ficar no hotel X, eu vou precisar de tantos reais para botar de gasolina, mais um tanto aqui para o lanchinho das meninas, e etc, etc, etc. Carneiro, no meu querido pastor, cara bom demais que eu tenho no coração, ele já deve estar todo dia planejando. Ei, rapaz, esse menino tá nascendo aqui, essa barriga tá crescendo, não é não? Essa barriguinha tá crescendo, esse bebê logo vem. Aí ele pensa, vou ter que dar muito tapa na cara de leão, não é verdade? Aí, moleque, até eu emagrecer um pouquinho mais, viu? Diga-se de passagem, se emagrecer um pouco. Deu uma emagrecida, você já é magro. Então agora, meu filho, você está transferindo uma parte para sua esposa. Mas tá aí maravilhosa, glória a Deus por isso. Então vamos entender uma coisa. Até mesmo o planejamento no reino de Deus, ela é necessária. O que eu quero dizer com isso? Trabalho no reino de Deus não falta. Não falta mesmo. No entanto, é necessário que quando a gente assume alguma função qualquer na igreja, a gente perceba o preço que isso carrega. Toda função dentro da igreja, ela requer isso. E para isso requer também planejar isso. No que eu quero dizer? Cadê nossa diretora de EBD? Aí, glória a Deus. Já pensou se ela, com a responsabilidade que lhe é dada, ela não planeja como ela vai trabalhar com os professores? Se um falta, como é que faz? Se tem material, se não tem? É ou não é verdade? Como é que fica aqui o negócio? É bagunçado, não fica? Mas uma coisa que a gente precisa entender, dentro da responsabilidade, gente, de igreja, é o seguinte. Precisamos entender uma coisa que talvez você não entenda de primeiro, mas eu vou explicar. Família e igreja. Planeje bem quando você assume qualquer função dentro da igreja. Você não é obrigado. Mas a partir do momento em que Deus toca no seu coração, amado, eu te quero no grupo de intercessão. Eu te quero no grupo de oração.
eu te quero no louvor, eu te quero na recepção. O que quer que seja, é necessário que você entenda que deve haver planejamento. E nesse planejamento, cuidado quando a gente bota a família no meio. Como assim? Olha a seguinte frase. Família vem antes da igreja, mas Deus vem antes da família. Estão entendendo o que eu quero dizer? Família vem antes da igreja, mas Deus vem antes da família. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que se envolver nas coisas de Deus? Sim. Mas você tem que planejar o seu dia de modo que você não pode ser displicente na sua casa. Temos muitos problemas. Você, abençoado, abençoada de Deus que trabalha em qualquer ministério na igreja, o seu trabalho aqui é para ser bênção. Não é para ser um fardo e nenhum problema. Então você não pode, em momento algum, ser displicente no seu lar para cuidar das coisas da igreja. Porque a sua família não é maior. Quem é Deus. Será que vocês conseguem me entender? Então é isso que a gente precisa entender. E para isso é necessário planejamento. Senão, a pessoa não consegue ter a sua vida cristã aqui envolvida em um ministério, que quer que seja dentro da igreja, e começa a falhar em casa. Começa a deixar o marido de lado, a esposa de lado. Dá ruim uma hora. Isso é falta de planejamento. Isso pode te gerar problema, pode te gerar dor de cabeça. Então, lembre disso. Você vai servir, você tem que servir. Deus tem propósito. É isso. Mas o que quer que você faça, planeje. Não faça de qualquer forma. Não faça querendo engolir os horários que às vezes você tem que estar com a sua família. Cuidado com isso. Mas o reino de Deus, Deus vem primeiro. Tá? Mas vamos saber separar. Outro ponto principal aqui da palavra é a gente diferenciar seguidor de discípulo. Hoje em dia, no ápice das redes sociais, existem muitos seguidores. Qual a diferença do seguidor para o discípulo? Nós devemos ser seguidores de Cristo ou discípulos de Cristo? Bom, vamos analisar aqui. Segundo o que hoje em dia é vinculado em redes sociais, o que é o seguidor? Se você é um youtuber da vida, você tem seguidores, né? Seguidores. E aqueles seguidores veem o que você faz, o que você posta. No entanto, nenhum deles tem compromisso com você. A hora que eles quiserem deixar de te seguir, eles deixam. Ah, não vou dar mais like nesse cara, não. Não vou dar mais like nessa pessoa, não. Ele deixa de seguir, sem problema nenhum. Diferente do discípulo. O discípulo não. O discípulo, ele tem compromisso. Ele tem responsabilidade. É diferente do simples seguidor. E quando a gente assume essa responsabilidade, e aí eu digo, atenção ao planejamento. Porque se você não planeja, pode acontecer, você pode fazer o que está lá em Jeremias 48:10, que fala assim, maldito quem fizer a obra do Senhor com negligência. Maldito quem não afiar a sua espada para a guerra. O que ele quer dizer com isso? Você não se planejou e fez o trabalho de qualquer jeito. Aí a palavra do Senhor fala, maldito és. E o interessante é que a palavra do Senhor ele não fala assim, maldito é quem não faz. Ela fala, maldito é quem faz de maneira negligente. É aquele negócio, não sabe brincar, não brinca. Não sabe brincar, não brinca. Quer brincar? Vamos lá. Tá na chuva é para se molhar. Então, assumiu qualquer função dentro da igreja.
Qualquer missão que o Senhor lhe deu para fazer, planeje. E faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Deus dá o melhor para a gente. Não estou falando que você tem que ser um cara perfeito. Não é isso. Mas você tem que dar o seu melhor. Qual é o seu máximo? Qual é o melhor de você? Os sacrifícios sempre eram as primícias. Sempre eram os selecionados. Cada um aqui foi selecionado. Amém? Estão comigo? Estão comigo? Obrigado. Dê o seu melhor. Gálatas 2,19 fala assim: negar a si mesmo significa colocar Cristo em primeiro lugar, priorizando a fé. Contudo, não significa dizer que você vai abrir mão das suas coisas. Não significa dizer que você vai deixar da sua vida secular. Mas em Gênesis 2,19 fala assim: quanto a mim, porém estou crucificado com Cristo, portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aquilo que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então aquele que assume a responsabilidade de servo de Deus deve entender que agora não vivo mais eu, mas Cristo. Agora lá ficou bonito. Não vivo mais eu, mas Cristo. Exatamente. Ele vive em você. E Cristo planeja. Deus planeja. A gente vai ver isso também. Como é que Deus planeja? Primeira coisa, Ele planejou você estar aqui. Ele planejou que você fosse salvo. Ele planejou que você tivesse um caminho reto. Às vezes a gente dá uma desviada, infelizmente. Sou pai, tenho filha, tenho muitos pais, mães de família. A gente define um caminho para os filhos, né? Não é verdade? A gente quer que os filhos assim sigam um caminho correto. Às vezes dá uma desviada, mas a gente faz, não faz? A gente planeja. A gente planeja. Eu gosto de planejar. Eu acho legal. Eu gosto de planejar. Mesmo porque, como eu digo, a margem de erro, quando a gente planeja, ela é menor. Querem uns exemplos? José no Egito. Lá em Gênesis 41, por exemplo, vemos que José interpretou os sonhos do faraó, planejou com sabedoria para estocar os grãos durante os 7 anos de fartura, o que salvou o Egito da fome durante os 7 anos de seca. Davi e Golias. 1 Samuel 17 em diante. Davi, mesmo sendo jovem, inexperiente, não agiu por impulso diante do gigante Golias. Ele reconheceu a força do oponente, mas também confiou em Deus e traçou um plano estratégico para vencê-lo. Assim como também a partir de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Que em Atos dos Apóstolos observamos como os primeiros cristãos se reuniram para planejar suas ações, tomar decisões e evangelizar o mundo. Eles buscavam a sabedoria de Deus e a união entre si para alcançar seus objetivos. 1 Coríntios 3, de 10 a 11, fala assim: de acordo com a graça que Deus me deu, eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento e outro constrói sobre ele. Mas cada um cuide bem de como constrói. Pois ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, que é Jesus Cristo. Então vamos entender que tudo requer planejamento. Eu gosto muito de trabalhar com a questão de meta. Trabalhei uma época, quase fiquei traumatizado. Trabalhei numa escola que a gente, quando tinha que renovar a matrícula dos alunos,
Você tinha que ligar de aluno para aluno e falar assim, e aí, vamos semestre que vem, bora renovar a matrícula? Tá com uma promoção aqui, X. Gente, que coisa chata. Mas necessária. Dentro da questão empresarial, né? Conheci um abençoado aqui em Palmas, que ele faz um trabalho que eu considero muito bonito. Ele passa na cidade distribuindo folhetos evangelísticos. A pessoa chega na rua, ele vai, entrega o folheto. Se a pessoa der espaço, vai, fala do amor de Deus, beleza. Está fazendo uma evangelização. Só que aí, eu perguntei assim para ele, irmão, por curiosidade, irmão, teria como mensurar para mim quantas pessoas que o irmão entregou esse folheto, quantas se converteram? Não sei. Então, peraí. O seu trabalho é um trabalho abençoado, mas sem nenhum planejamento. O problema não está como ele tá, o que ele está fazendo. Ele está evangelizando. O problema é a maneira como ele está fazendo isso. Qual é o resultado que isso está dando? Por quê, amados? Porque se você faz alguma coisa sem planejamento, você vai, primeiro ano vai, segundo ano, aí o terceiro começa a dar uma capengada, quarto ano já está capenga, quinto ano já está horrível. Por quê? Porque não tem meta, não tem objetivo, não tem resultado. Como é que eu sei que eu estou tendo resultado, cara? Empresas trabalham assim, não é à toa. Como é que eu sei que a minha evangelização está dando resultado? Não basta só ficar no achismo. Amém. Se Deus salvar, glória a Deus, também está salvo. Não, beleza. Aquela pessoa ali pode ter sido salva, amém. Mas você não sabe. Você não sabe. Deveria saber. Porque aí você pode mensurar se o que você está fazendo está dando resultado. Porque senão você não está usando a cabeça, você está indo por impulso. Crente, planeja. Se a gente vai fazer, por exemplo, vamos fazer uma evangelização na HGP. Eu posso simplesmente chegar lá com a minha Bíblia, olha, o negócio é o seguinte, eu vim aqui pregar da palavra de Deus. Eu posso entrar na boa assim na HGP, sou assim, tá de boa? Nada? Planejamento, nada? Que isso, mano? Coisa mais avacalhada da face da terra, Deus não é assim, não. Deus não é avacalhado. Se eu vou fazer uma evangelização de quer que seja, eu tenho que planejar. Lá em Belém, no mês de outubro, vocês devem conhecer uma das maiores celebrações católicas do Brasil, que é o Círio de Nazaré. E é muito comum lá, igrejas batistas se reúnem e planejam uma ação evangelística. Por quê? Porque muitos peregrinos vêm de outros estados para participar daquela procissão. Quem aqui já assistiu o Círio de Nazaré pela televisão? Só isso? Já viram um mar de gente? Vira aquele mar de gente. É gente pra caramba. É muita gente. E as igrejas ali se reúnem para evangelizar aquele povo que está chegando. O Seminário Batista Equatorial, lá em Belém, eles fizeram uma ação que eles montaram uma espécie de tenda. Aí os peregrinos, digamos assim, né, os transeuntes, eles chegavam com o objetivo de ir, só que eles vinham andando. Imagina, o cara vindo lá de Balsas do Maranhão, andando até Belém do Pará. É chão, meu amigo. É chão. E eles vêm andando mesmo porque é exatamente essa que é a intenção. A intenção é essa. Sacrifício físico. Aí chega lá, eles montaram uma tenda, e nessa tenda eles faziam massagem no pé da pessoa, servia água. E de maneira estratégica, pregavam a palavra de Deus. E sabe o que acontecia? Muitos dali voltavam para os seus lares, não seguiam para o Círio. Mas eles só conseguiram esse feito porque eles planejaram. Eles planejaram. Eles não chegaram, bora pegar a Bíblia aqui, vamos lá, meu povo, vamos falar aqui. Deus é salvação, amém. Esse negócio aí vai pro inferno, dá certo não.
Não foi bem assim, não. Mesmo porque era risco deles apanharem se eu falasse assim. Não é bom, não. Tá? Decisões por impulso, elas dão muito problema. É ou não é verdade? Ao que diria uma Torre de Babel, por exemplo, né? Em Hebreus 12:1 fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que a palavra quer dizer é: vamos tirar o que está atrapalhando no meio do caminho e vamos seguir para a missão que Deus nos colocou. Mas primeiro, você tem que se livrar do que está te atrapalhando. E isso requer planejamento. Muitas vezes um abençoado, uma abençoada está com alguma função aqui na igreja e não está dando certo. Às vezes é falta de planejamento. Às vezes não sei. Não cabe a mim fazer julgamento. Mas, muitas vezes, é bom quando você deu um trem errado e você para e analisa. Não é simplesmente, vou jogar isso aqui para lá, isso aqui não dá certo não. Já era, não quero nem saber. Não é isso. Se você tem algum propósito, Deus colocou uma missão sua aqui, que vou colocar aqui na sua congregação. E às vezes não está dando bem, calma. Não desespera, não arranca o cabelo, não grita, sei lá. Calma, relaxa. Calma, analisa. O que será que está errado? Às vezes é uma pequena coisinha. É uma pequena atitude que às vezes você tem que mudar para que aquele projeto dê certo. Às vezes é isso. Deus lhe deu cérebro, pense. A gente erra porque não pensa. E olha que Deus deu para nós inteligência. Muita. E ainda assim a gente, quando age por impulso, dá mancada. Uma das consequências da impulsividade, a pressa, por exemplo, ela leva à pobreza. Planejar pode gerar lucro e prosperidade. Provérbios 21:5 fala assim: os planos dos diligentes resultam em lucro, mas a pressa leva à pobreza. Porque é necessário que você, com planejamento, as coisas andam direitinho. Estão comigo? Assim como também a arrogância. A arrogância também destrói o ser humano. Tiago 4:13-17 fala assim: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são apenas vapor que parece um instante e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. No entanto, vocês se gabam dos seus planos arrogantes. E todo esse orgulho é maligno. Portanto, quem sabe o que é certo e fazer o que não faz, peca. A arrogância também derruba. Isso também porque a arrogância e a falta de planejamento, ela nos envergonha. Se o nosso fundamento, quando a palavra fala assim, cadê? Quem dentre vós, querendo construir uma casa, não se senta primeiro para calcular os gastos? Querendo construir uma casa, não se senta primeiro a calcular e se vê tentando terminá-la. Do contrário, depois de haver posto o alicerce, não consegue terminar. Uma obra que começa e não termina, ela é ruim, é ou não é verdade? Quiçá as obras de órgãos públicos, né? O executivo, digo, prefeitura, estado, executivo presidencial. Qualquer obra que começa e não termina, dá BO, dá problema. Qualquer obra que começa e não termina, dá problema. Causa transtorno. Numa casa, se você começa uma obra e não termina, é ruim. Alguém aqui já começou uma obra na sua casa e não terminou? É horrível, gente. É horrível. Por quê? Porque a pessoa que vos fala faltou planejamento. Não é legal? É por isso que eu falo que
Antes de vir para a igreja, tem que vir para mim, não é verdade? Deus falou, meu filho, ó, tem um negócio que eu tenho que falar contigo, ó. Tu tá mal de planejamento, viu? Aí eu, Senhor, bora lá, né? Pode tomar vergonha na cara, vamos planejar, né? Qualquer obra que não começa, não termina, gera problema. Então vamos planejar direitinho. E isso também, quando uma obra ela não termina, ela também nos causa, digamos assim, muita dor. Principalmente quando o alicerce não é Cristo, tá? O alicerce da obra precisa ser Cristo. O que eu quero dizer com isso? É de conhecimento de vocês também, bem provavelmente, de muitas vezes acontece de cantores evangélicos se desviarem. Tá lá aquela unção maravilhosa, beleza, blá. Aí a pessoa desvia, pisa na jaca com os 2 pés. Como é que fica essa pessoa? O mundo desaba em cima dela. Desaba. Porque aí o mundo já vem assim, e aí, mas tu não era crente, agora que cabelo é esse? Cabelo cor-de-rosa, essa tatuagem aí, parece um tapete persa. Que negócio é esse? Aí o mundo cai de cima. O alicerce, a base da nossa torre tem que ser Cristo. Isso é planejamento. E quando eu falo Cristo entenda o que você está fazendo aqui. Uma vez eu vi uma pregação semelhante disso, foi num congresso de jovens. Congresso de jovens. O pastor falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou, abençoado, você que está aqui na igreja, você está aqui por quê? Porque você está afim da menina que está aí sentada do teu lado? É por isso que tu quer te converter? É essa a tua base? É esse o teu alicerce? Rapaz, mas deixou o jovem sem graça, né? Mas eu falei, não, tá certo. Tá certo. Tá certíssimo. O jovem tá lá, tá sentado aí, bacana, aí o cara chama lá, quem quer aceitar Jesus? Aí o cara vai lá, levanta a mão, beleza. Mas qual é o propósito dele? A menina que tá do lado, ele tá afinzão dela. É esse o propósito? É esse o alicerce? Já começou errado. Aquela abençoada que está sentada do teu lado, ela pode e deve ser usada como instrumento. Até aí tudo bem. A minha esposa foi. Só que quando eu me converti não foi por causa dela. Eu me converti porque eu entendi a mensagem que Cristo tinha colocado no meu coração e aceitei. O resto foi consequência. Vocês estão me entendendo? Amém? Às vezes alguns vão para a igreja. Qual é o teu alicerce da tua construção, da tua torre? Ah, porque eu quero uma vida de paz. Então, meu filho, esquece, porque crente não é bem assim, não. Não é bem isso, não. Ah, eu quero um carro. É esse o teu alicerce? Ah, eu quero uma casa. Deus pode dar? Pode, mas é esse o teu alicerce? Qual é, mano? Então você está errado. Já começou errado. O alicerce precisa ser Cristo. As outras coisas é consequência. O resto é consequência. Do plano que Deus tem. Deus tem plano? Tem. Deus tem plano na sua vida. Deus tem plano na sua vida. E a coisa vai andar bonito se você entender qual é o plano dele. Se você não entender qual é o plano de Deus para sua vida, não vai. É ou não é verdade? Estão comigo? Estão comigo? Tá ligado isso aqui, tá? Oi? Estão comigo? Amém. Entenda. Planejamento. Planejar também não significa rigidez. Não é aquela pessoa, sabe, inflexível. Mas use de sabedoria e discernimento. Porque quando algo precisa ser analisado, requer que você pare e pense. Nas famílias aqui, quem é que paga a conta aqui? Os homens que pagam a conta, levanta a mão aí. Aqui, faz as contas do mês. Quem faz as contas do mês? O marido ou a esposa aqui? Quem que faz? Maridos, levanta a mão. Quem é os maridos que faz a conta? Tá. As mulheres que fazem a conta do mês. Aí, olha que bonitinho.
O que seria do mês se você não fizesse essas contas, gente? A minha esposa, ela tinha um hábito que eu achava tão bonitinho, eu não sei fazer como ela não, mas ela tinha um hábito de, ela quando pegava o dinheiro, antigamente não tinha negócio do Pix, né? Aí ela sacava o dinheiro todinho, aí ela pegava, separava em papéis, em pequenos papéis, tipo luz, aluguel, etc, 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 né? E botava lá, fazia tipo um envelopinho, né? Cara, que coisa fofinha, né? É muito fofinho esse negócio. Era assim o planejamento dela do mês, olha que coisa legal. Aí o que acontecia? Se você planeja, a coisa anda melhor. Você já sabe, opa, já sei que não posso gastar além disso aqui, mas você também não pode ser rígido. Porque, olha, você tá ali, fez as contas bonitinho. Lá em casa, os eletrodomésticos, eles sabem que lá tem que ser casa de pobre. Ou seja, tem que quebrar uma coisa de cada vez. Se quebrar tudo junto, aqui a coisa vacalha. Né? Aí tem que quebrar um mês, pode quebrar o ar, no outro mês quebra o carro, no outro mês lá, enfim, geladeira, né? Pobre tem que ser assim, meu filho. Se for tudo junto, aqui lascou. Né? Aí tem que começar a botar o joelho, vai ser mais calo no joelho para poder a coisa andar. Mas eu preciso entender que eu faço meu planejamento, mas eu não posso ser rígido, porque imprevistos podem acontecer. E se os imprevistos acontecem, seja na minha vida pessoal, seja nas funções dentro da igreja, eu preciso ser maleável, eu preciso me adaptar. E para isso requer inteligência, requer planejamento. Cada um dos abençoados que tem um propósito, minha irmã Ruth, que eu sei que tem um propósito muito grande na vida dela, ela já está aí orando, né, minha irmã? Amém. Ela está planejando, eu tenho certeza. A cara da irmã Ruth é uma cara de que faz as coisas, ó, planejadinho. Show, show. Top demais. É isso. Ela tem um alvo. Ela tem um alvo. E ela está planejando. O ser humano precisa de alvo, gente. Precisa de um alvo. Por que que eu não digo que eu critiquei. Acho que eu critiquei, né? Mas enfim. Por que aquele negócio do irmão não tá legal, gente? Ele não sabe me dizer o desempenho, o grau de desempenho daquilo. Cadê o teu alvo, meu amigo? Você quer alcançar quantas vidas por mês? Vai lá. 5, 10, 20, 30. Fala, mano. Quantas vidas tu quer alcançar? É 30? Amém, é 30, mano. Então planeja 30. Eu quero alcançar 5 por ano. Então planeja, vai alcançar 5. Mas qual é a tua estratégia? Eu quero alcançar 5 almas por ano. Como? Não faço a menor ideia. Deus proverá. Que mané Deus proverá, rapaz? Deus já proveu. Você, inteligência, pensa. Você não consegue porque você não pensa. Então é isso que tem que fazer. Você quer alcançar vidas? Planeja. Não é chegar a bicuda lá. Vai a palavra de Deus aqui, ó. Não. Assim também não. Estão comigo? Estão comigo? Deus nos deu capacidade de planejar para tomarmos decisões conscientes. Agir com planejamento nos aproxima da vontade e nos conduz a uma vida plena e abundante. Podemos planejar? Devemos. Provérbios 16:9 fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Planejar é necessário. Onde você quer chegar na sua vida cristã? Eu quero ser um pastor. Então planeje para ser um pastor. Onde é que você quer chegar? Se você não sabe, qualquer lugar tá bom. Confesso que uma coisa que me atraiu, e aqui não é puxação de saco, é para honra e glória a quem deve de direito, quando eu vim aqui na igreja, primeira vez, uma coisa que me chamou muita atenção foi
o pastor falar assim, olha, a gente tem um planejamento aqui para 10 anos. O que a gente quer da igreja daqui a 10 anos? Cara, eu achei aquilo sensacional. Eu achei impressionante. Pouquíssimas igrejas eu vejo a pessoa planejar o que vai fazer daqui a 10 anos. Eu falei, então tá, né? Legal. E daí monta uma comissão, né? Monta uma comissão, pessoas capacitadas, guiadas por Deus para que a coisa aconteça. Olha que coisa linda, gente. Planejamento. Tome as decisões, mas é Deus que bate o martelo, entenda isso. Eu quero ser advogado, beleza. Faça os seus planos, mas é Deus que vai bater o martelo. Eu quero morar na Europa. Você quer morar na Europa? Então planeje, mas é Deus que vai bater o martelo. Eu quero, sei lá, como diz, eu quero virar pastor. Então, faça, planeje. Isso vale, como eu falei, aqui a gente está colocando os aspectos tanto da sua vida pessoal, como da sua vida cristã. Seja ela de uma forma ou de outra, é necessário planejamento. Porque o que acontece? Se a pessoa ela faz uma determinada função e ela não tem meta nenhuma, depois de 2, 3 anos, aquilo que ela está fazendo se torna sem graça. Já aconteceu isso? Porque o que a pessoa está fazendo, ela não sabe se tem resultado. Ela não sabe medir. Aí aquilo que ela está fazendo começa a ficar assim, começa a incomodar. Incomoda essa pessoa. Ela fala, nossa, eu já estou há 3 anos fazendo aqui a mesma coisa na igreja. Eu estou há 5 anos fazendo a mesma coisa na igreja. O problema não é que você está 5 anos, 10 anos, 20 anos, não é isso. O problema é que o que você está fazendo, você não botou meta. Você não sabe onde quer chegar. Aí passa tempo e aquilo que você está fazendo perde a graça. Desmotiva. Eu admiro muito de coração. Aqui na igreja nós temos vários homens e mulheres guerreiras para a honra e glória de Deus. Aqui, nossa, vocês são demais, gente. Guerreiro mesmo. Eu pouco falo no grupo, mas eu acompanho. Eu vejo o que está rolando. Mas eu vejo, assim, a perseverança de muitos diante das dificuldades. Amados, isso vai sempre ter, galera. Mas para cada coisa cabe o quê? Uma análise. Pensa, analisa, planeja. Será que às vezes não necessita uma mudança de estratégia? Já vi algumas igrejas, por exemplo, mudarem culto de oração, que era numa quarta, passar para uma quinta. Já vi igrejas colocarem uma EBD, ao invés de ser de manhã, colocar 18. O que fez essa mudança? Contextos. Contextos. Que se encaixa em alguns casos e não se encaixa em outros. Qual é o caso da nossa igreja? Muitas vezes é algo que nós precisamos analisar. Para isso, temos pessoas abençoadas que param, analisam e pensam o que precisamos fazer para desenvolver melhor determinados departamentos da igreja. Porque o que a gente quer? A gente quer, por exemplo, já estão fazendo planejamento das salas. Planejamento. O que eu quero com essa construção? Um leão branco? Todo mundo sabe o que é um elefante branco, perdão, né? Ou outro animal. Um elefante branco? Você sabe o que é um elefante branco? Aquela obra que é construída faraônica, não serve para nada, uma porcaria nenhuma. Entendeu? Não é isso que a gente quer. Se aqui na igreja o pessoal está construindo sala, o objetivo é o quê? Dar uma estrutura melhor para os alunos para que a sala desenvolva, as aulas sejam mais dinâmicas e daí as pessoas criem mais o prazer de vir para a escola bíblica dominical. É ou não é verdade? Ou até mesmo ter novos alunos. Novos alunos. E assim vai. Entenderam? Nosso Deus é um Deus que planeja. Ele planejou tudo. O plano maior dele, qual é? A nossa salvação em Cristo Jesus.
O maior plano do Senhor a cada dia se concretiza. A cada dia mais pessoas se rendem ao nome de Cristo. Mais pessoas entregam o seu coração para Cristo. Porque o plano deles é que o seu povo esteja com Ele, que sejam salvos. Queria que todos fossem, mas sabe que não é assim. Queríamos que todos fossem nossos familiares, nossos amigos, vizinhos. Queríamos que todos fossem. É plano que até mesmo seus familiares, seu vizinho, seu colega de faculdade, seu colega de trabalho, é plano que ele seja salvo. Você é um instrumento. Você é que Deus quer usar de maneira inteligente, de maneira sábia, não por impulso, nem desleixada, para que vidas se convertam, para que vidas aceitem aquele que é o único Salvador de nossas almas. Amém? Estão comigo? Estão comigo? Glória a Deus. Amados, basicamente é isso que eu quero deixar para vocês. E deixo no coração de vocês esse texto de Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Então planeje o seu dia. Planeje o que você pretende fazer. Tenha alvo, tenha meta. Saiba onde você quer chegar. Mas entenda também que é Deus que bate o martelo. Ele tem que guiar os seus passos. E daí tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe.